Fala, meu amigão, tudo bom? Se você clicou nessa aula, é porque você quer detonar no Enem, no assunto estática. Então você fez a coisa certa. A gente preparou uma aula com muito carinho para que você possa, ao se deparar com a questão de estática do corpo extenso, conseguir detonar, acertar e, quem sabe, conseguir a sua aprovação, tá certo? Tá pronto? Então vamos embora. Bom, vamos resolver algumas questõezinhas do assunto estática do corpo extenso. E vamos começar com essa questão aqui, maravilhosa, tá? Questão altamente contextualizada, muito inteligente, que diz o seguinte: antes de ir para a sua casa, após um dia de trabalho, um pedreiro deixou sobre uma tábua, apoiada em dois cavaletes, um latão de tinta vazio, que utilizava para transportar o reboco utilizado na parede. Bom, no decorrer da noite, uma chuva intensa se precipitou, estendendo-se por várias horas. Chegando à obra no dia seguinte, o pedreiro notou que no outro latão, sobre o chão, havia sido completamente preenchido com a água da chuva. E logo lembrou do latão que havia abandonado sobre a tábua, que certamente, aí ele faz algumas perguntas. Foi derrubado, não foi derrubado, foi derrubado, não foi derrubado, enfim. Tá? A gente vai ter que trabalhar essa situação. Entenda, o que ocorreu foi que um certo latão, tá, foi colocado sobre esse cavalete vazio e outro latão embaixo. O de baixo ele percebeu que estava totalmente cheio de água. Então ele disse, caramba, então aquele de cima também está cheio de água. Mas aquele de cima estando cheio de água, possa ser que tenha feito essa tábua virar. Por quê? Porque a capacidade desse latão é de 19 litros. E eu não sei se esses 19 litros aqui podem ser suportados por essa configuração na posição em que esse latão está. Vamos testar, vamos ver. Então, bora lá. O sistema de forças está representado aqui, as forças que me interessam, tá? Peso do latão, peso da tábua. Deixa eu voltar só para dar algumas informações aqui para você. Veja que a distância de A até B é 0,3 metros, eu vou precisar disso. De B até C, 0,7, tá? E de C até D é 1 metro. Então, veja que essa tábua tem 1 mais 0,7 mais 0,3, ela tem 2 metros. Se ela tem 2 metros, o ponto C é exatamente o centro de massa dessa tábua homogênea, tá bom? Então, nesse ponto C, a gente tem exatamente o centro de massa da tábua. Tá? E que encontra-se a 0,7 metros do ponto B. E o ponto A a 0,3 metros, tá certo? Beleza. Então, as forças estão aqui, colocadas. O que é que eu irei fazer? Na hora que essa tábua tender a girar, na hora que ela ficar na iminência de girar, o que vai ocorrer é que a tábua vai perder um pouco o contato com o ponto D. Então, o que é que eu irei perceber aqui? Que esse sistema tende a girar em torno do ponto B. Então, o meu ponto B será o meu momento, será o meu polo desse momento, tá certo? Será o meu ponto de giro, o meu eixo de rotação. E aí, dessa maneira, eu percebo que o peso da tábua tende a girar, tá? Essa tábua no sentido horário, enquanto que o peso do latão tende a girar no sentido anti-horário. Tá aí, ó. Na iminência de tombamento, a tábua iniciará a pena de contato com o ponto D. Tomando o ponto B como referência, temos. Eu vou tomar o ponto B como referência. Então, eu tenho que o momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário, ou vice-versa. Tudo em módulo. No sentido anti-horário, eu tenho o peso do latão vezes a distância AB. E no sentido horário, eu tenho o peso da tábua vezes a distância BC ou CB. Vou repetir. O momento no sentido anti-horário é aquela força que tende a girar a tábua no sentido anti-horário. E quem vai fazer isso aqui é o peso do latão. Se você olhar direitinho, ela tende a girar a tábua no sentido anti-horário. E o momento é calculado pela força vezes a distância até o ponto de giro, até o eixo de rotação. Tá? Beleza. Por isso ficou o peso do latão vezes AB. Do mesmo jeito que ficou o peso da tábua vezes BC. Tá? O peso do latão eu quero encontrar.
Distância AB, 0,3 metros. Peso da tábua, ele afirmava que a massa da tábua era 6 kg. Então, o peso da tábua vai ser a massa vezes a gravidade, vezes 0,7. Tá certo? Feitos os cálculos, eu encontro que o peso do latão dá 140 newtons. Então, o peso do latão dá 140 newtons. Bom, como o peso do latão dá 140 newtons, eu escrevi o seguinte: como a massa do latão vazio é desprezível, teremos um total de 14 litros nessa tábua. Desculpa, nesse latão. 14 litros ou 14 quilogramas de água. Tá certo? Então, eu tenho 14 quilos ou 14 quilogramas de água para que ela fique na iminência de tombar. Então, isso já me permite dar o gabarito. Tá? Posso dizer que ele foi imediatamente derrubado após o volume na água ter ultrapassado os 14 litros. Porque nos 14 litros, a tábua está na iminência de tombar. Acima disso daí, ela inicia o tombamento, literalmente. Então, ele foi derrubado imediatamente após o volume de água nele acumulado ter ultrapassado os 14 litros, ou seja, os 14 quilogramas, o que vai dar um peso de 140 newtons, tá certo? Beleza? Então tá bom. Mais uma questão. Segunda questão. A figura mostra um caminhão de peso 1,2 vezes 10 a quinta newtons, tá? Sobre uma ponte de comprimento 100 metros, peso 9,1 vezes 10 a quinta, cujo centro de massa coincide com seu centro geométrico e que se apoia em dois pilares, A e B, que se encontram a 10 metros de cada extremidade da ponte. Preste atenção que tem muita informação, tá? Tem uma informaçãozinha, por exemplo, que nessa figura ficou meio estranha, que é essa distânciazinha dos 100 metros. Esses 100 metros aqui é da tábua toda. Tá? Aqui está um pouco estranho. Na próxima figura você vai ver que eu coloquei certinho. Essa foi a figura original. Por quê? Porque ele diz que cada cavaletezinho desse está a 10 metros da extremidade. Consequentemente, a distância entre esses dois cavaletes dá 80 metros. Tá? A distância entre os dois cavaletes dá exatamente 80 metros. Por quê? Porque se eu tenho que a ponte toda tem 100 metros e a distância de cada cavalete, a extremidade é 10 metros, então eu tenho 10 de um lado com 10 do outro, dá 20 metros, então sobram 80 metros. Beleza? Ele diz que nesse instante considerado, as intensidades das forças que os pilares A e B exercem sobre a ponte valem respectivamente FA 5,3 vezes 10 a quinta newtons e FB 5 vezes 10 a quinta newtons. Ele quer saber qual é a distância horizontal em metros entre o centro de massa do caminhão e o ponto de apoio do pilar no ponto A. Então, vamos lá. Essa figura ficou melhor, o que eu tinha dito a vocês. Tá certo? Aqui eu tenho o peso dessa ponte, tá bom? Aqui eu tenho o peso dessa ponte. A 40 metros do cavalete A. Óbvio, porque ele está a 50 metros da extremidade e o cavalete está a 10 metros da extremidade. Então, está a 40 metros da extremidade desse cavalete. A distância entre os cavaletes, que dá 80 metros, e o comprimento da ponte, que dá 100 metros, tá certo? Beleza. Então, tomando o cavalete A como referência, teremos, eu tenho duas forças, o peso do caminhão e o peso da ponte, tentando girar essa ponte no sentido horário. E eu tenho a força B tentando girar no sentido anti-horário. Então, para que essa ponte esteja em equilíbrio, o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Momento no sentido horário, peso da ponte vezes a distância do peso da ponte até o ponto A, mais peso do caminhão vezes a distância do caminhão até o ponto A, igual a FB vezes a distância de FB até o ponto A. Tranquilo. Então, vamos lá, substituir os valores. Peso da ponte, 9,1 vezes 10 a quinta. Distância, 40. Peso do caminhão, 1,2 vezes 10 a quinta. Vezes a distância, que é exatamente a minha incógnita. Igual a FB, que ele dava 5 vezes 10 a quinta, vezes 80, que é a distância entre os pontos A e B. Bonito, tranquilo aí. Vê se entende todos os pontos. Se não tiver, você já sabe o que fazer. Na verdade, é um pedido que eu faço. Caso você esteja gostando da aula, você já dá um like aí, tá? Para incentivar a gente a seguir nessa batalha
pela educação gratuita na internet, tá? E se inscreve no nosso canal. Segundo é que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí, tá certo? O seu e-mail com a sua pergunta que eu posso responder, tá? Ou até entrar em contato via WhatsApp com você para tentar explicar melhor determinados pontos da questão ou da aula como um todo, enfim. Então, efetuando os cálculos de uma maneira bem rápida, cortei todos os 10 à quinta, porque eu tinha nos três termos da equação, tá bom? Eu fiquei com 364, mais 1,2 D igual a 400, vai dar 36, dividido por 1,2, o que me dá D igual a 30 newtons, que é exatamente isso que ele pede aí, tá certo? Beleza? Questão boa de cálculo normal, tá? Nada do outro mundo, você conseguiria responder caso tivesse um conhecimento relativamente bom em estática, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Questão de número 3, essa é um pouquinho mais pesada. Diz assim, uma placa de publicidade, ao ser colocada em local visível, foi afixada com uma barra homogênea e rígida e um fino cabo de aço à parede de um edifício, conforme a ilustração, tá? Bom, considerando-se a gravidade como 10, o peso da placa como 200 newtons, o comprimento da barra como 8 metros, sua massa como 10 kg e a distância AC como 6 metros e as demais massas desprezíveis, pode-se afirmar que a força de tração sobre o cabo de aço tem qual intensidade? Vê bem. Primeiramente, já olhe que esse fio aí está inclinado. Esse fio está inclinadozinho, tá? Então a gente vai ter que decompor essa força de tração. Segundo, que ele não me deu o valor do ângulo formado entre o fio e a horizontal, mas ele me deu 2 catetos aí, tá? Ele me deu 2 catetos. Ele deu o catetozinho aqui CA e o cateto que vai de A até essa outra extremidadezinha aqui que tá? Então ele me deu uma possibilidade de encontrar o seno e o cosseno para que eu faça a decomposição dessa força para eu responder a minha questão no tocante à estática do corpo extenso, tá bom? Então vamos embora, vamos para a questão. Vamos colocar aqui as forças. Essas são as forças, diagrama de forças. Peso da tábua, peso da placa, tração, tá? Peso da tábua, peso da placa, tração. Eu vou ter que decompor essa tração, tá? Para decompor essa tração, eu vou precisar do ângulo, θ. Para achar esse ângulo θ, eu desenhei o triângulozinho à parte aqui, com os valores que eu já tenho, que são 6 e 8, e o ângulo θ. Aplicando o teorema de Pitágoras, como eu tenho 6 e 8, eu imediatamente já sei que a minha hipotenusa valerá 10. Tá certo? Então eu tenho 6, 8 e 10. Tá bom? Beleza. De posse dessas informações, eu vou agora tomar como referência o ponto A e dizer que o momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Certo? A componente TY, que é a componente que está na vertical, é a componente que vai gerar torque no sentido anti-horário. Porque a componente TX ela estará ao longo da barra e forças que estão ao longo da barra, obviamente, não vão gerar torque. Tá certo? Então, só a força TY que vai gerar torque. E essa componente TY, se você olhar o triângulo retângulo, ela equivale ao cateto oposto a esse ângulo θ. Tá? A TX vai estar adjacente ao ângulo e a TY vai estar oposta. E se ela está oposta, ela refere-se a T seno, T vezes o seno. Então, eu tenho o momento no sentido anti-horário, TY vezes 8, é igual ao momento no sentido horário, que é o peso da tábua vezes 4, porque a tábua toda mede 8 metros, então o peso está no centro de massa, 4 metros, mais o peso da placa, que é 200, vezes a distância, que é 8. Tá certo? Beleza. Então eu tenho T, o seno desse ângulo é 6 décimos, vezes a distância, que é 8, igual, peso da tábua 100, pode olhar que ele dava que a massa da tábua era 10 kg, então o peso é 100. Peso da placa 200 vezes 8. Então eu tenho 400 mais 1.600, que dá exatamente 2.000. Efetuando os cálculos, vai dar uma tração de aproximadamente 417 newtons. Talvez você tenha ficado com dúvida em relação a essa decomposição de vetores. Preste atenção que eu vou pegar esse vetor e vou decompor em duas componentes, uma no eixo Y e uma no eixo X. A componente do eixo Y ficará na vertical e será equivalente a um cateto oposto em relação ao ângulo θ. Ela estará exatamente onde está esse lado de 6 metros aqui.
Então, se ela está relacionada com o cateto oposto, ela está relacionada com o seno. Por isso que no lugar desse TY, eu escrevi T vezes o seno. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um TX, uma futura questão, eu iria escrever T vezes o cosseno. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Tá, então vamos embora. Senti que você agora entendeu um pouco melhor. Mais uma questão. Questão de número 4. Diz assim, um homem, essa é a figura original, tá? Um homem de 60 quilogramas, por isso que não está tão legal assim, mas depois eu fiz um pouquinho melhor. Um homem de 60 quilogramas sobe por uma escada de 20 quilogramas que está com a extremidade apoiada no chão e a outra em uma parede, como mostra a figura ao lado, que eu coloquei aqui embaixo a figura. Tá certo? Beleza. O coeficiente de atrito estático entre a parede e a escada é nulo. Por ser também nulo o coeficiente de atrito estático entre o chão e a escada, o homem prendeu o pé da escada à parede por um cabo de aço. Por um cabo, né? De aço foi eu que coloquei. Que suporta uma tensão máxima de 800 newtons. Então, na configuração, esse cabo que está aqui, ó, ele foi colocado porque não existe atrito nem da escada com o solo, nem da escada com a parede. Então, essa escada tenderia a escorregar. Então, essa força de tração está fazendo o papel da força de atrito aí. Nessas condições, o degrau mais alto possível de ser alcançado pelo homem está a uma altura de quanto? Quer saber? A que altura está esse degrau mais distante, na qual o homem pode subir ainda nessa escada? Bom, vamos lá. Eu coloquei um rapazinho aí subindo. Vê se entende as forças que eu coloquei. Vamos lá. Primeiramente, eu coloquei NV e NH. O que é que representam esse NV e esse NH? São duas forças normais, sendo que eu chamei esse NH de normal horizontal e esse NV de normal vertical. Então, identifiquei já o NV e o NH, normal vertical e normal horizontal. Beleza? Sem nenhum problema, tá certo? Bom, PH é o peso do homem, PE é o peso da escada. Percebe que o PE, quando eu faço a projeção dele no solo, ele vai estar exatamente a 2 metros da extremidade esquerda. Por quê, César? Porque o peso divide pela metade, ele está no centro de gravidade dessa escada. E como a base dessa escada forma 4 metros com a horizontal, ele vai fazer exatamente 2 metros aqui. Então, ele está exatamente a 2 metros aqui. Assim. Por isso que eu botei o peso da escada vezes 2 metros, tá? Peso da escada vezes 2 metros. Posso até retornar aqui para você, só para você ver a figurinha anterior. Opa! Ó, 4 metros, tá vendo? Então, o peso da escada, como tem 4 metros aqui nessa base, o peso da escada vai dividir esse lado aqui por 2. Por isso que na projeção ele fica com 2 metros, tá vendo? Na projeção ele ficou com 2 metros, porque tinha exatamente 4 metros aqui. Acho que agora ficou mais claro, tá certo? Eu representei também essa tração do cabo de aço, que é 800 newtons. Já coloquei os 800 newtons aí. O peso do homem eu coloquei, mas não sabia qual era essa distância, então eu aí chamei de X. E a altura que o homem está eu chamei de Y, que eu vou precisar disso aí depois. Tá bom? Também já dá para saber que o NH da gente vale 800 newtons. César, como é que você sabe disso daí? Porque as duas únicas forças que estão na horizontal são exatamente o NH e o 800 newtons. Então, já dá para a gente dizer que o NH é igual a 800 newtons. Então, o NH é 800 newtons. Bom, de posse disso, o que é que eu irei fazer? Eu vou tomar como referência o pé da escada, o ponto de contato da escada com o solo. E vou tirar o momento em relação a esse ponto. Quando eu tirar o momento em relação a esse ponto, eu vejo que, por exemplo, esse NH, imaginando a parede aqui e o NH aqui, esse NH tende a girar essa escada nesse sentido, tá bom? O NH tende a girar a escada nesse sentido aqui, ele faz assim, ó, nessa escada. Enquanto que PH e PE tendem a girar a escada nesse sentido. Então, essas duas forças tendem a girar no sentido horário, enquanto que o NH tende a girar no sentido anti-horário. Estou imaginando a escada apoiada aqui, tá? Então, ó, o NH aqui, ó, tende a girar essa escada para cá,
E essas duas forças aqui, que estão o PH e o PE, tendem a girar essa escada para que ela faça esse movimento. Então, NH. Então, eu posso dizer que o momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário, tá? Em relação ao ponto da escada. Tá aqui, ó. Tomando o ponto de contato da escada com o solo como referência, temos momento no sentido anti-horário igual ao momento no sentido horário. Momento no sentido anti-horário igual ao momento no sentido horário. No sentido anti-horário eu tenho NH vezes 3, que o NH está aqui e a distância, se a força está na horizontal, você deve ter aprendido isso em sala de aula, a distância em relação ao ponto de apoio tem que estar na vertical. Quando a força está na vertical, a distância está na horizontal. Então vê que ficou NH vezes 3, que é a distância vertical, porque o NH está na horizontal, igual ao PH vezes 2, não, pH vezes 2 não, era pH vezes x, tá? Retifica aí, é pH vezes x, não é pH vezes 2. pH vezes x, perdão, tá? pH vezes x, não tem esse 2, é x, tanto é que eu coloquei embaixo o x. E o P da escada vezes 2, o P da escada é vezes 2. Na hora de digitar, tá, eu digitei errado aí. Então é pH vezes x, tá? Vezes x, esquece esse 2 aí, coloca um x, tá bom? Por favor. Então, eu fico com 800 vezes 3, que dá 2.400. 200 vezes 2, que está 400, que eu já passei para o outro lado, ficou menos 400. Igual a 600 vezes x. 2.400 menos 400 dá 2.000, dividido por 600. 2.000 dividido por 600 dá exatamente 10 terços. Então, 2.000 dividido por 600 dá exatamente 10 terços. Então, o que é que eu irei fazer agora? Agora eu vou fazer uma semelhançazinha de triângulos. Por semelhança de triângulos, temos que... Bora lá. 3 está para 4, estou imaginando a escala como um todo, 3 para 4, assim como o y está para x. Então, 3 está para 4, assim como o y está para x, tá bom? Então, 3 está para 4, assim como o y está para x, que é 10 terços. Efetuando os cálculos, 4y igual a 10, y deu igual a 2,5 metros. Beleza aí? Tranquilo? Vê que as questões de estática do corpo extenso, quando elas envolvem cálculo, elas necessitam de um aparatozinho geométrico. Porque quando você faz a equação do momento, você vai colocar a força vezes o deslocamento. Desculpa, força vezes a distância, perdão. Mas essa distância ela tem que ser perpendicular à força. Então você tem que se ligar nisso daí. Se você olhar direitinho, no meu NH, eu peguei essa distância aqui. O NH era horizontal e a distância eu coloquei vertical. Quando as forças eram verticais, eu colocava a distância horizontal, porque tem que formar esse ângulozinho reto para que eu possa dizer que o momento é a força vezes a distância até o ponto de apoio, tá bom? Beleza? Preparado para mais uma questão? Então vamos embora. Deixa eu colocar a questão aqui para a gente. Beleza, tá aqui a questão. Em uma pizzaria, o funcionário vai colocar a pizza no forno usando o instrumento indicado na figura, supondo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa da pizza seja de 1 kg. Determine, desprezando a massa do instrumento, as intensidades e os sentidos das forças exercidas pelo funcionário nos pontos A e B. Bom, algo extremamente comum, extremamente do cotidiano, essa situação, tá certo? O que é que nós iremos fazer? Nós vamos colocar as forças desse sistema, tá? Percebe logo o movimento, vê logo as distâncias que nós vamos para as forças. Bora lá. FA, força que o pizzaiolo coloca nesse cabo. FB, a força que ele bota para cima, tá? Senão ele não vai conseguir suspender esse sistema, tá bom? E aqui, o peso da pizza. 3 forças que eu preciso saber para que eu possa resolver essa questão. Então, eu já coloquei as 3 forças mais importantes aí, tá certo? Peso da pizza, FB e FA. FB para cima, FA para baixo, saco o movimento e o peso da pizza para baixo. O que é que eu irei fazer? Bom, eu já tenho que para o equilíbrio de translação funcionar, eu já preciso que FA mais o peso da pizza seja numericamente igual ao FB. Tá? Isso é fato.
Isso aqui é fato. Tá? As duas forças para baixo, somadas, têm que ser numericamente iguais à força que está para cima, que é o FB, sem nenhum problema. Agora, eu vou tomar o ponto B como sendo o meu polo de rotação, como o meu ponto de rotação, como o meu eixo de rotação. E aí, quando eu faço isso, eu vejo que o peso da pizza tende a girar esse sistema no sentido horário, enquanto que o FA no sentido anti-horário. Uma coisa é certa, eles vão tentar girar em sentidos contrários de rotação. Então, mesmo se na hora você se enrolar quem é horário e quem é anti-horário, você só não pode esquecer de que eles tentam girar no sentido contrário, mas não vão conseguir. Por isso que esse sistema está em equilíbrio. Então, ó, momento no sentido horário igual ao momento no sentido anti-horário. FA vezes 0,5, ó, FA vezes 0,5. E 10 vezes 1,5. 10 é o peso da pizza, que ele diz que a massa da pizza é 1 kg. Então, 10 vezes 1,5. Tá certo? Que vai me dar, opa, danos, o FA igual a 30 newtons. Tá? Como eu tenho o FA igual a 30 newtons e eu sei que o FA mais o peso da pizza dá igual ao FB, então 10 mais 30, 30 que eu encontrei que é o FA mais o peso da pizza, que é 10, vai dar o meu FB igual a 40 newtons, beleza? O que vai me permitir eu colocar o gabarito letra B. FA 30 newtons para baixo e FB 40 newtons para cima. Beleza? Tranquilo? De boa? Tranquilo essa questão, né? Viu que deu para entender legal, mesmo sem ser o expert, o Albert Einstein da física, precisa não, cara, tá? Dá para desenrolar sem muito problema. Bom, vamos a mais essa questão. Essa questão caiu no Enem, tá? Dizia o seguinte: o mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente, são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Presta atenção. Você vai precisar colocar as forças que as dobradiças exercem nas portas. Bom, primeira coisa, você tem que tentar visualizar isso no seu cotidiano. Tá? Primeira coisa é isso, você tem que tentar ver se no seu cotidiano isso aí existe. E existe sim, isso existe no seu cotidiano. Se você olhar a sua porta, no estudo aqui tem logo 2. Tem normalmente 2 dobradiçazinhas. Tá? E se eu olhar direitinho, deixa eu tentar pegar um corpo aqui. Esse corpinho aqui, essa minha mesa digitalizadora. Colocando essas 2 dobradiças aqui, por exemplo, tem o peso dessa dobradiça aqui, tá? O peso dela está aqui assim. Esse peso dela tende a girar esse sistema para cá. O sistema faz isso aqui assim. Ó, o peso aqui assim tende a girar, deixa eu ficar mais para cá, assim. Então, você já sabe que essa dobradiça daqui tende a ser arrancada, enquanto que essa dobradiça tende a ser comprimida. Outra vez, eu vou ficar até aqui para você nem me ver. Assim o movimento, ó. Essa dobradiça tende a ser arrancada e essa tende a ser esmagada. Então, você esmaga de baixo e arranca de cima. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tá. César, eu iria precisar disso para resolver essa questão? Sem dúvida. Sem ela, você não iria conseguir resolver. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar a tela cheia para você. Pronto. A figura mostra as componentes horizontal e vertical das forças exercidas por cada dobradiça A e B sobre a porta. Preste atenção, ó. Vê que a dobradiça A tende a ser arrancada. Lembra que eu disse que ela tenderia a ser arrancada? Então, por isso que tem esse FAX aqui, ó. Ela tende a ser arrancada, então tem um FAX aqui, ó, para impedir que ela seja arrancada. Do mesmo jeito que a dobradiça B foi comprimida, ela reagiu com o FBX, ó. Mas eu ainda tenho esse FAY e esse FBY, que são 2 forças que essas dobradiças exercem para se opor ao peso, porque como o peso está no eixo vertical para baixo, essas 2 forças dessas 2 dobradiças estão para cima. Então, eu tenho que o FAY mais o FBY, numericamente, são iguais ao peso. E o FAX anula o FBX. E aí, encontrando a resultante do FAX com o FAY, eu tenho o FA, inclinadozinho para cima, para o lado esquerdo, para o segundo quadrante. E do FBY com o FBX, eu tenho o FB enquadrado para o
inclinado para o primeiro quadrante, tá certo? Então, ó, gostou aí? O FAX e o FBX, lembra, o A foi puxado para fora, então por isso que ele reage para dentro, o FAX, e o FB foi esmagado, essa dobradiça foi esmagada aqui, por isso que ela reagiu para a direita. Então, FAX e FBX estão explicadas. FAY e FBY se opõem ao peso, tá certo? Esse FAX e esse FAY geram uma componentezinha, que é o FA. A mesma coisa ocorre com o FBY, o FBX gera o FB, o que vai fazer com que a gente coloque como gabarito, opa, deixa eu ir aqui, inclinado e inclinado, gabarito letra D de dado. Então, nosso gabarito é letra D de dado, inclinado, inclinado, exatamente. Nosso gabaritinho é letra D de dado, sem nenhum problema. E aí, curtiu? Achou legal a aula? Que bom, então, ó, não esquece, dá o like, indica o nosso canal para outras pessoas. Fica ligado que nós iremos fazer várias lives nos dias que antecedem a prova do Enem, tá? E se inscreve no nosso canal, cara, tá? Para poder acompanhar e dar aquela força para que a gente continue fazendo esse trabalho pela educação gratuita na internet, tá bom? Então, ó, beijão, tá? Aquela ali, ó, é o meu símbolo, o meu mascotezinho, tá? Que muita gente tava pedindo para eu colocar. Ele tá aqui, ó, é a minha corujinha, é o meu mascote que meu pai me deu de presente, tá bom? Beijão no teu coração, até a próxima, tchau, tchau.